Bom dia, pretas e pretos. Acho que já é boa tarde, né? Ainda não olhei o horário, nem almocei. Mas eu já fiz vários vídeos sobre o quanto hoje eu entendo, ou porque muitas mulheres não aceitam o divórcio, fazem amarração para o marido voltar, uma série de coisas que acontecem para que a pessoa não perca esse marido. E como eu vou fazer agora em maio um seminário online, esperem que tá chegando um seminário online sobre Malcolm X, né? O centenário de Malcolm X, que Malcolm X faria 100 anos se estivesse vivo, 19 de maio, né? Agora de 2025. Então, como eu vou fazer esse seminário, eu estou estudando muito sobre Malcolm X e sobre uma novidade hoje, eu gostaria de falar sobre isso, da importância da figura do homem preto para a comunidade preta, né? Por que que esse homem preto é atacado historicamente, né? Quando você vai assistir filmes como é, o aquele de Nat Turner, eu esqueci. O Nascimento de uma Nação, mas não é o de Nat Turner, é o que os Estados Unidos fez para criminalizar o homem preto, né? De mostrar mulheres se jogando de um penhasco com medo do homem preto. E isso deu início a toda essa perseguição que um homem preto, qualquer mulher que achar por bem, acusa o homem preto de assédio, de violência, e fica por isso mesmo, porque historicamente é uma das armas do racismo acusar, criminalizar o homem preto. É uma das armas do racismo que a polícia entra em comunidades pretas e matem homens pretos, encarcerem homens pretos. Não é à toa que as cadeias estão cheias de homens pretos, né? Então, isso é um ataque frontal à família preta. Porque quando esse homem preto sai, né, ele morre ou ele está encarcerado, essa família preta se desestrutura totalmente. Mas a minha não é raras as exceções. Quando meu pai separou de minha mãe, a gente já era adolescente, já tinha uma certa criação, uma certa índole, então todo mundo se encaminhou, estudou, procurou o que fazer da vida. Mas em muitos casos, quando esse homem separa ou esse homem morre, a família se desestrutura totalmente. E o que acontece é que muitos dos nossos meninos, ele não se vê com referência de pai e ele cai no mundo das drogas, da criminalidade. E é isso que o Estado quer. Sabe? Por que que o Estado injeta droga nas comunidades, injeta armas nas comunidades? Eles têm um objetivo muito claro de higienizar, de matar homens pretos, né? De fazer com que homens pretos se matem dentro dessa questão do tráfico e de tantas outras questões, se matem na bebida, se matem na cocaína, no crack. Isso é projeto de poder que a gente ainda não entendeu. Então, Malcolm X, ele entendia isso tanto porque o pai dele era um homem, né, de família que dava responsabilidade aos filhos, né, que mantinha a sua família, a esposa não trabalhava, criava os filhos. E quando esse homem morre, quando a Ku Klux Klan mata o pai de Malcolm, a mãe de Malcolm não consegue emprego, eu vou falar sobre isso no seminário, não consegue sustentar seus filhos, e seus filhos, para sobreviver, começam a roubar, né? Então, a questão da sobrevivência nas nossas comunidades, que são empobrecidas, justamente para que a gente fique nesse ciclo mesmo de morte, de higienização, entendeu? A figura do homem preto fora dessa comunidade é o que fortalece o sistema continuar dominando, o sistema branco continuar dominando a gente, continuar matando a gente, como aconteceu agora na Bahia, essa menina que estava estudando e foi morta pela polícia. A polícia não respeita ninguém aqui na Bahia, né? Aqui na Bahia não, que eu não estou na Bahia, né? Mas eu que sou professora, que tenho a maior casa da minha rua, que não tenho vício nenhum, a polícia já invadiu a minha casa. Então, não tem esse negócio. Você é preto,
a polícia não lhe respeita porque o Estado não lhe respeita. A polícia é apenas a mão armada do Estado. O Estado não nos reconhece como cidadãos porque nós somos pretos, porque nós somos sequestrados. Quando eu falo nós somos sequestrados, estou falando de ancestralidade. Porque tudo que a gente vive hoje é porque os nossos lá atrás foram sequestrados, tirados da sua terra natal, que é a África, para ser escravizado nesse país. E quando a escravidão acabou, tinha que se continuar esse processo de escravização de uma outra forma. Ou você se assimila ao sistema ou você morre. E mesmo muita gente que se assimila também morre. Quantas vezes a gente vê notícias sobre atores que foram mortos, ou que sofreram violência policial porque são negros, advogados que porque são negros foram violentados. Então, quando Malcolm X ele se converte ao Islã, quando ele se torna Malcolm X, né, que antes era Malcolm Little, ele começa a pregar sobre essa responsabilidade do homem preto na família preta. Ele começa a falar que o homem preto precisa deixar os vícios, precisa deixar o crime, precisa ser um homem respeitável, precisa ser um homem que mantenha a sua família, que é uma referência para seus filhos, que é respeitado pelos seus filhos, que dão orgulho a seus filhos e que esses filhos, vendo o pai, serão bons homens também. Né? Que protejam suas esposas, uma série de coisas que ele fala no discurso que parece piegas, que parece uma coisa conservadora, mas que dá à comunidade preta proteção, que dá à comunidade preta um desenvolvimento, porque o homem preto é essencial. Quando se libertou, o que eles dizem que fizeram de liberdade, a mulher preta não apresentava perigo ao sistema. Ela podia circular muito bem na casa grande, cuidar dos filhos dos senhores, fazer acontecer porque ela não apresentava perigo. O homem preto apresentava perigo. O homem preto que abria caminho, que botava fogo nas casas, que lutava capoeira com os capitães do mato, que hoje é a polícia, né? Então, a figura do homem é importantíssima dentro da família. Então, hoje, eu ouvi a história de uma amiga que sofreu com o relacionamento que ela tinha, não queria mais, tentou se separar, mas ela estava com a vida de cabeça para baixo, com o filho entrando nesse mundo porque o pai não foi responsável, né? O pai nunca prestou, e o pai era branco, viu? Ela palmitou, o pai era branco, para não dizer que é o homem preto que sabe que quando o homem preto erra, todo mundo aponta. Mas quando o homem branco erra, ninguém aponta, ninguém fica dizendo, porque o homem branco é um sacana. Ninguém fala, né? Então ele era branco, ele largou ela, criou o filho sozinha. Uma luta da porra, e o menino tava se desviando. Então, quando ela se separou, e ela se viu com esse problema com o menino, e o marido voltou, pediu para voltar, fez uma proposta para que fosse para um outro estado, para ter uma outra vida, e ela viu a possibilidade de tirar o filho de dentro daquele contexto. Ela esqueceu tudo que ele fez e voltou para ele. Porque é essencial que a gente entenda o papel que esse homem tem dentro dessa estrutura, porque quando um divórcio desestrutura totalmente a vida das pessoas, principalmente de mulheres que não têm uma renda fixa. Eu tenho renda fixa e hoje eu sinto falta de não ser uma mulher casada. Muito tempo eu disse que não fazia questão, larguei marido grávida, aquela coisa toda, era muito feminista, muito cheia de ousadia, mas hoje eu percebo o quanto é importante ter família. Quanto é importante você ter pessoas que lhe apoiem, porque o tempo ruim chega para todo mundo. E se você não tiver alguém que segure a onda com você, você pode sucumbir. Nessa situação toda que eu passo hoje, já tem algum tempo, e que muitos outros professores da rede municipal de Salvador passam também, eu percebo que as pessoas que mais sofrem são as mulheres sozinhas. Porque quem está casado, quem mora com os pais, quem tem família para apoiar,
para amparar, conseguiu sair desse ciclo. Eu conheço uma professora que tentou se matar. E hoje ela foi amparada pela família dela, pelas irmãs, que tiraram ela desse ciclo, né? E outras foram amparadas pelos seus parceiros, né? Ou os maridos foram amparados pelas suas esposas. Então, quando você tem uma comunidade, quando você tem uma família com você, as coisas são mais fáceis de acontecer, de se resolver, de se estruturar. Então, o homem preto fora da base dessa família desestrutura tudo. Entendeu? Então, hoje eu entendo perfeitamente por que muitas mulheres pretas se submetem a certos relacionamentos, né? Porque entende a importância de se ter um relacionamento, entende que não existe perfeição em relacionamento e entende que o rompimento desse relacionamento traz desestrutura para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Então, a gente precisa pensar como povo, como comunidade, como família, como o Estado ataca o homem preto e como nós precisamos proteger esses homens, como nós precisamos disputar a narrativa de que o homem preto é um homem violento, de que o homem preto é um homem que assedia, que maltrata as esposas. Eu fui criada por um homem preto maravilhoso. Minha maior referência de homem preto é o meu pai. Ele nunca prestou para minha mãe, mas sempre foi um bom pai, sempre foi um pai presente, e isso fez toda a diferença. Então, existem, claro, defeitos dos homens, existem das mulheres também, que eu conheço muita mulher sacana por aí, mas a gente precisa entender isso dentro de um contexto de comunidade. Como é problemático para a comunidade preta perder os homens pretos. Então, a gente precisa pensar nisso antes de ficar botando o homem preto na roda, né, da criminalização, porque nenhuma mulher branca faz isso. Eles batem, eles matam e elas não botam eles na cruz. Elas não ficam dizendo que os homens brancos não prestam. Quem faz isso somos nós. Então a gente precisa mudar o discurso, a gente precisa se proteger como povo e a gente precisa proteger o homem preto porque ele é o alvo do Estado.